Paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Passar para a penúltima pregação, né? Deus nos abençoe cada vez mais e possa nos dar entendimento necessário essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esse dia de hoje, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor já venha tirando, Senhor, Deus, de nossas mentes tudo aquilo que o inimigo possa lançar, meu Pai querido, Pai amado. Eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor esteja em nosso meio neste momento, nessa palavra, dê entendimento para nós, ó Pai querido, Pai amado, de tudo que lermos aqui, Senhor. Não importa, Pai querido, Pai amado, quão for dura, Senhor, Deus, essa palavra, eu peço ao Senhor que o Senhor derrame sobre nós o Teu entendimento, tenha misericórdia, Pai, e que possamos compreender e cada um pegar a Tua porção para essa palavra, meu Senhor. Possamos colocar em prática, Pai querido, Pai amado, assim usar ela em nossas vidas, Senhor, para que assim possamos te agradar. É isso que oramos e agradecemos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite, ela se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Amém? Diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, como sobre aqueles que não pecaram à semelhança das transações de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Bom, aqui a gente tem uma passagem de Romanos, né, onde Paulo escreve a carta para Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. A gente tem aqui a demonstração é, da morte e a demonstração da vida. É, no versículo 12, já de início, mostra que o pecado ele entrou no mundo já por meio de Adão. E, né, e automaticamente com ele veio a morte. Né, e ele sofreu a consequência da sua desobediência, sendo expulso do jardim do Éden. Né? É, ou seja, através de uma desobediência de Adão e Eva, eles trouxeram a morte para o mundo. Né? É nisso que eu compreendi e entendi dessa palavra. A gente consegue observar e absorver dessa palavra como a desobediência pode nos levar à morte. Como a desobediência pode nos levar ao afastamento da presença do Senhor. Quando a gente busca seguir as nossas vontades e saciar os desejos de nossa carne. Ali totalmente o que aconteceu no Jardim do Éden foi totalmente a carne gritando sobre o ouvido de Eva. No caso, a serpente incentivou a Eva a estar comendo daquele fruto e saciar a carne dela, saciar o desejo dela. E é isso que o inimigo nos dá. Pratos e pratos
para que sejam saciadas a nossa carne, a nossa vontade, dia após dia. E todos os dias a gente basicamente abraça esses pratos e nós não podemos abraçar esse prato. A gente tem que entender de uma vez por todas que Deus, ele dá para nós direções e todas essas direções e esses ensinamentos têm que ser seguidos riscas pós riscas. Nós não podemos desviar o nosso olhar, porque se a partir do momento nós desviarmos os nossos olhares do que o Senhor nos direciona, nós vamos pecar contra ele, que foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão teve uma instrução de Deus e ele deu ouvidos para outra instrução. Quando Deus, o Supremo, sobre nossa vida, o autor da nossa vida, o governador de tudo, de todas as coisas, nos deu uma direção, nada vai estar acima dele. É a palavra dele que temos que seguir até o final. É o Senhor que sabe de todas as coisas. Se Adão tivesse obedecido e mantido a palavra do Senhor sobre a vida dele, ele não teria comido do fruto. E acredito eu que somente quem teria sofrido as consequências seria a Eva, pela desobediência. Eu sei que tudo está no controle do Senhor. Então tudo isso foi planejado pelo Senhor. Eu tenho o costume de dizer que eu não esqueço jamais que foi falado na minha igreja. Deus não vai nos permitir, Deus não vai nos proibir de fazer o mal. Deus não vai nos avisar antes. Deus vai nos dar estratégia para fugir do mal. E com Adão não foi diferente. Deus já tinha avisado para ele que não era para ele comer do fruto. Mas infelizmente, Adão estava disposto a fazer o mal. Adão comeu do fruto e infelizmente o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva. E com ele veio a morte. E isso afetou totalmente todos nós, porque todos nós pecamos e todos nós morremos, porque Adão era representante, era o nosso representante, né? Até aquele momento. Ou seja, pecamos contra Deus por meio de um homem. Entrou o pecado no mundo. E por meio de outro homem, todos os pecados foram levados. E aí a gente entra ali no versículo do 15 ao 17. Adão, ele trouxe totalmente o pecado, a condenação, trouxe a morte. Jesus Cristo, ele trouxe a graça que nós pecamos ontem, nós conversamos ontem, e trouxe a justificação de vida. Como eu tinha falado pregações atrás. Eu até achei interessante porque eu tinha falado, né, dessa palavra algumas pregações antes, que fala assim: além disso veio a lei, para que as transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Essa passagem é muito linda porque mostra como Jesus Cristo ele é superior a todas as coisas. Todo o pecado que Adão fez com que entrasse no mundo, Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua graça, pela sua santidade, ele levou todos os pecados. Ele levou consigo tudo aquilo que não era dele. Tudo aquilo que era parte nossa, que era erro nosso. Tudo aquilo que fizemos, que entristeceu o Senhor, que nos separou de Deus. Jesus Cristo, ele levou com ele, sem que fosse obrigação dele. Isso foi demonstração de amor. Que a gente vem entender como Jesus Cristo ele fez um ato de amor totalmente valoroso por nós. Por um só pecado veio a condenação totalmente para nós mesmos. Desobediência, não compreender a vontade do Senhor, a ordenança do Senhor. Mas Jesus Cristo, como ato de justiça, ele se entregou na cruz para nos salvar, para fazer com que a graça estivesse sobre nós, para que a gente entenda de uma vez por todas que a gente precisa se voltar a Ele, porque através de todo aquele ato de fé, todo aquele ato de amor que Jesus Cristo fez, a gente acabou recebendo a vida eterna. A vida eterna está conosco, mas eu costumo dizer, cabe a nós, através de nossos comportamentos aqui nessa terra, se vamos permanecer com a vida eterna em nossas mãos ou se nós vamos abrir mão dela.
Nós temos que entender de uma vez por todas que é o Senhor quem controla as nossas vidas, independente do que a gente faça. A graça do Senhor, ela é mais poderosa do que qualquer pecado, mas nós não temos que abusar da graça para pecar contra o Senhor. É a nossa palavra de ontem. Não podemos desvalorizar essa graça que está sobre nós, porque é uma graça tremenda, uma graça no qual o mundo não nos dá. O mundo ele vai saciar totalmente a nossa carne, e nós temos que compreender que nós temos que correr cada vez mais do mundo, nós temos que correr cada vez mais da desobediência de Adão. Nós estamos ainda muito interligados em Adão e não estamos fazendo com que Cristo represente a nossa restauração de vida eterna. O Senhor, ele é o nosso representante hoje. Nós não somos mais da linhagem de Adão, nós somos agora da linhagem, da descendência de Cristo Jesus. Nós morremos com Adão e ressuscitamos com Cristo. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós não temos mais tempos para brincar de ser cristão. Nós não temos mais tempos de falar que cremos em Deus. Nós cremos em Deus, então nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que segui-lo de uma vez por todas. Nós temos que ser obediente a Ele e mostrar para Ele que realmente nós queremos morar com Ele no céu. Nós não podemos mais permitir que o inimigo seja o governante de nossas vidas. Que seja cessada e fechada todas as brechas de nossas vidas. A brincadeira já acabou. O pecado ele entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. Adão ele errou e ele nos trouxe totalmente o afastamento do Senhor. Mas Jesus Cristo ele saiu do céu, ele saiu do seu trono ao lado de Deus. Ele se entregou na cruz, ele morreu para que a gente pudesse ter a oportunidade de retornar ao lado de Deus. Nós somos hoje, através de Cristo, amigos de Deus. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. Não podemos viver de qualquer forma. Nós vamos pecar todos os dias, mas nós precisamos entender que nós somos representantes de Deus e não podemos continuar em pecado. Os pecados em nossas vidas sejam pecados não transgressores, não pecados no qual possa, nos afastar do Senhor, que sejam, não que todo pecado é comum, mas que seja, o Senhor falou que nós pecaremos todos os dias, não tem como a gente não pecar, ou seja, no olhar, ou no pensar, ou no falar em alguma coisa, mas que seja conforme a palavra diz. Que não venhamos correr para abraçar o pecado, que não venhamos correr para abraçar aquilo que o inimigo coloca em nossas vidas. E venhamos buscar estar vivendo a palavra, de uma vez por todas. Está chegando o fim dos tempos e nós temos que compreender que o Senhor ele quer nós lavados, limpos, as mãos limpas, os olhos puros, o coração puro, uma boca santa no qual fala aquilo que edifica o próximo. E de uma vez por todas a gente possa compreender que nós não somos mais representantes de Adão. Adão ele representou a queda da humanidade. Cristo ele representa a restauração da vida eterna. Nós fazemos muitas escolhas no nosso dia a dia que acaba ainda sendo da linhagem de Adão. Nós não podemos viver dessa forma. Se nós vivemos dessa forma, a gente vai estar ainda representando a queda de toda a humanidade. Nós temos que mostrar que nós somos representantes de Cristo e levantar uma nação do Senhor. Mesmo que o inimigo se levante contra a nossa vida, nós temos que entender que é Deus quem está do nosso lado. O Todo-Poderoso, se nós estamos buscando fazer a vontade do Senhor, Ele vai nos dar a vitória. Nós temos que compreender e não temos que estar com medo do inimigo. Nós temos que nos firmar na palavra, firmado na rocha que é Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos ajudar a entender de uma vez por todas. Nós somos representantes de Cristo. Temos que nos posicionar, independente do que aconteça. Temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Temos que falar que Deus também é justiça. As pessoas estão achando que Deus é somente amor. Não, Deus não é somente amor. Deus ele também é justiça. Jesus Cristo ele não morreu na cruz para a gente viver de qualquer forma. Jesus Cristo ele morreu na cruz para vivermos uma vida no qual agradasse a Ele. Se fosse para viver de qualquer forma, Jesus Cristo não teria se entregado na cruz.
Não valeria a pena. Ele morreu na cruz porque ele acredita que possamos viver uma vida no qual agrade a ele, no qual é merecedora de morarmos no reino do céu. Viver uma vida totalmente carnal, não entraremos no reino de Deus. Essa é a verdade. A palavra é dura, a palavra é forte. Nós temos que compreender que nós temos que viver uma vida em santidade. O Senhor tem que reinar sobre as nossas vidas. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas falas têm que representar a Cristo. As pessoas têm que ver que nós somos representantes e filhos de Deus. Se for para viver como o mundo, do que valeu então Jesus Cristo ter morrido naquela cruz? A gente tem que mostrar para as pessoas que realmente a gente representa alguém que morreu na cruz por mim e por você. O Senhor é o Deus de nossas vidas. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. E se Ele é o Senhor de nossas vidas, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Eu peguei até um estudo que fala que. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro. O pecado reinava por causa da morte, mas agora a graça reina pela justiça, dando vida eterna por Jesus Cristo. João 14. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Somente por Ele teremos a vida eterna. Somente por Ele conseguiremos morar no céu, viver com Deus, viver para toda a eternidade. Nós teremos. Passaremos para a eternidade de qualquer forma. Vai depender dos nossos comportamentos aqui na Terra. A gente vai passar para a vida eterna ou para a morte eterna. Foi por um homem que o pecado entrou no mundo, mas foi por outro homem que todos os pecados foram levados. Foi por um homem que toda a humanidade morreu. Que toda a humanidade caiu. Mas foi por outro homem que toda a humanidade tem a promessa da vida eterna e toda a humanidade tem a promessa da restauração. Que possamos compreender essa palavra e entender de uma vez por todas que nós não podemos mais ser representante de Adão, mas sim representante de Cristo. Amém? Que possamos ficar com essa palavra em nome do Senhor Jesus, que cada um que ouvir essa palavra pegue a sua porção necessária, em nome de Jesus, que guarde no coração e venha ser praticante essa palavra. Brincar com o pecado não é brincadeira. Cada vez que brincamos com o pecado, o inimigo destrói as nossas vidas. Que possamos fazer parte do reino de Deus, do exército do Senhor Jesus Cristo. Possamos aproveitar a graça que está sobre nossas vidas. Que vale mais do que qualquer pecado. Aproveitar bem essa graça, praticá-la em nossa vida e ir morar no céu com o Senhor, fazendo a vontade dele. Amém? Deus abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço até aqui onde o Senhor me levou. Eu agradeço a minha oportunidade de estar pregando mais um dia hoje. Amém? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa palavra. Em nome de Jesus. Que o Senhor leve essa palavra, Senhor, meu Deus, para quem for necessário, meu Pai. Que cada um possa pegar a sua porção, em nome de Jesus. Cada um venha, Senhor, meu Deus, a ser alimentado por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Que possamos ser representantes de Cristo e não de Adão. Em nome de Jesus. Amém e amém.